Responsabilidade de ministrar a palavra de Deus depois de um evento como o de ontem, um culto tão abençoado. Isso tem acontecido com frequência, porque depois do pré-camp a gente pregou no outro dia. E agora, depois do pré-conamp, a gente prega no outro dia. E a gente sente o peso da responsabilidade, porque de uma forma literal a igreja já está muito bem abastecida de tudo quanto o Senhor deu de comida espiritual para nós na noite de ontem e durante esses dias, a qual foi aí ministrado as mensagens de Deus sobre o Conamp, sobre o nosso pré-Conamp. Mas Deus, Ele não despede a igreja vazia, e palavra de Deus é sempre alimento para a nossa alma. O que Ele tinha de ontem foi para ontem, o que Ele tem para hoje é para hoje. Então o meu convite é para que você abra de verdade mesmo o seu coração e pegue lá na despensa de Deus tudo quanto o Senhor Deus tem para dispensar na noite desse dia. Então eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus comigo no livro de Números, capítulo de número 20. Esse é um texto que eu estava meditando há alguns dias, mas eu confesso que durante a tarde de hoje eu passei a tarde toda preparando uma outra mensagem. E eu cheguei aqui e o Senhor avivou a minha alma, e eu confesso que eu ainda não tinha nem terminado de esboçar essa mensagem, mas é aqui que o Espírito me levou, e obediente à voz do Senhor eu vou fazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu queria ter pregado hoje sobre a vida do rei Josias, e esse texto aqui eu estava trabalhando com ele, e o Senhor avivou a minha alma, e vamos falar nele aqui. Eu tenho por certo que essa palavra não é minha, ela é de Deus, e Deus se encarrega de levar ao seu coração a mensagem que Ele quer que você ouça nessa noite. Livro de Números, capítulo de número 20, que diz assim a palavra de Deus: E chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram dizendo: Oxalá tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e nossos animais? E por que não nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este lugar mau, lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação à porta da tenda da congregação e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhe apareceu. E o Senhor falou a Moisés dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. E assim lhe tirarás água da rocha, e darás de beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos águas dessa rocha para vós? E então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: Porquanto não creste em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não te metereis esta congregação na terra que lhe tem dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e se santificou neles. Depois Moisés, desde Cádiz, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Assim diz o seu irmão Israel: Sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias,
E como os egípcios nos maltrataram, a nós e aos nossos pais, e clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade da extremidade dos seus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita, nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Porém Edom lhe disse: não passarás por mim, para que porventura eu não saia a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel disseram: subiremos pelo caminho igualado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas, sem fazer alguma outra coisa, deixa-me somente passar a pé. Porém ele disse: não passarás. E saiu Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelos seus termos, pelo que Israel se desviou deles. E então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel e toda a congregação vieram ao Monte Or. E falou o Senhor a Moisés e Arão ao Monte Or, e nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão, recolhido será aos seus povos, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebelde fostes a minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e a Eleazar, seu filho, e faz-o subir ao monte de Or, e despe Arão os seus vestidos, e veste-os a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque subiram ao monte Or perante aos olhos de toda a congregação. E Moisés despiu Arão os vestidos, e os vestiu a Eleazar seu filho, e morreu Arão ali, sobre o cume do monte, e desceram Moisés e Eleazar do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram a Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Quantos podem glorificar a Deus por esta palavra? Pode tomar o seu assento. Eu sei que a leitura é um pouco extensa, mas ela se faz necessária, e todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, sempre é alimento para a nossa alma. Irmãos, eu meditava na tarde desse dia uma outra palavra, e no meu íntimo eu gostaria de falar sobre a restauração que foi realizada nos dias do rei Josias. E eu trouxe essa mensagem preparada para compartilhar com os irmãos na noite desse dia. Mas quando orava ao Senhor, o Espírito do Senhor avivou a minha alma. E eu senti de Deus que não era a mensagem que o Senhor queria que eu trouxessem para a sua igreja nesta noite. É bem verdade que a mensagem preparada era para pregar em uma outra igreja, mas o Senhor, Ele conhece os que são seus. E eu trabalhava nesse texto há alguns dias e, como disse aos irmãos, ainda não tinha terminado. Ainda não tinha a conclusão da mensagem, tinha apenas o começo e algumas partes do enredo do texto, mas não sabia a conclusão e confesso para os irmãos que ainda não sei. A única coisa que sei é que o Senhor avivou a minha alma para falar nesse texto. E no decorrer dessa mensagem, até o findar dela, eu tenho por certo que o Espírito do Senhor irá avivar a nossa alma a ponto de entendermos a mensagem que o Senhor Ele quer, que alimentamos a nossa alma nessa noite para sairmos daqui saciados pela palavra de Deus. É bem verdade que o livro de Números, assim como todos os outros, ele é um livro extraordinário. O seu nome, Números, é bem verdade que ele vem da Vulgata Latina, Numerum, mas ele também vem da Septuaginta, e quando vem da Septuaginta, transliterando para nós, é bem verdade que ele quer nos ensinar a nos dizer sobre os dois recenseamentos que o livro traz. O primeiro no capítulo de número 1, quando Deus manda Moisés contar o povo. E no capítulo de número 26, o Senhor Ele ordena uma vez mais Moisés a contar todo o povo. E aí então é dado como livro de Números.
É bem verdade que na Bíblia judaica e o povo hebreu, eles tratam esse livro como Bimidbar, ou então como se fosse deserto, porque esse número, estatisticamente falando, esse livro, estatisticamente falando, ele fala muito pouco a respeito de números, de estatísticas, mas ele fala mais sobre os feitos de Deus, realizados com a congregação de Israel, quando eles caminharam pelo deserto. É bem verdade que o livro de Números é uma continuação do livro de Êxodo, e aqui a gente vai ver o povo peregrinando no deserto, muitas vezes errante pela desobediência e pela murmuração. Mas o que me chama a atenção é que quando meditamos no livro de Números, podemos ver que em meio a tudo isso, Deus ele sempre teve de igual para com o seu povo, porque foi no deserto que o Senhor ele realizou os seus grandes feitos. Foi no deserto que o Senhor ele fez ali grandes milagres. Foi no deserto que o Senhor fez o povo a conhecer, ver e entender a sua grandeza mediante as dificuldades que o deserto oferecia. É bem verdade que quando olhamos para o deserto, a primeira coisa que vemos é uma terra inóspita, é uma terra que geograficamente falando, ela é imprópria para o viver humano. É bem verdade que quando vemos o povo caminhando no deserto, só aí já é algo extraordinário, a ponto de darmos glórias a Deus e entender que Deus ele faz coisas extraordinárias. É bem verdade que a Bíblia Sagrada nos diz que poderá existir ou ter alguma coisa impossível para o Senhor. O Senhor ele é totalmente capaz de nos colocar numa terra inóspita e nessa terra inóspita nos guardar ali. É bem verdade que o livro vai nos ensinar e nos mostrar e nos dizer o quanto Deus ele fez e faz pelo seu povo todos os dias. É bem verdade que foi no deserto que o povo pôde preparar, aleluia, uma mesa para o Senhor no deserto. Foi ali que o Senhor preparou a água da rocha, foi ali que o Senhor preparou, aleluia, a carne que do céu caiu. Foi lá que o Senhor preparou o maná, que era algo desconhecido para aquele povo. O Senhor cuidava de Israel com carinho de pai e cuidado de pai, como já disse em outras mensagens aqui, a roupa crescia no corpo, o calçado crescia no pé. O povo pôde experimentar o sobrenatural de Deus, caminhando com o Senhor no deserto. É bem verdade que o Senhor colocou o povo no deserto, mas o Senhor não deixou o povo sozinho. Era coluna de nuvem de dia, era coluna de fogo, aleluia, de noite. Era o cuidado de Deus mediante ao que o Senhor tinha estabelecido para com aquele povo. Mas quando olhamos para aquele povo, era um povo rebelde, um povo inclinado a fazer aquilo que não agradava ao Senhor. E por diversas vezes o Senhor, depois de ter levantado Moisés, Arão e Miriam para levar e carregar aquele povo no deserto, o Senhor foi provendo, aleluia, através da vida daqueles homens, aleluia, muito prover de Deus sobre a vida daqueles a qual eles os conduzia. É bem verdade que carregar uma nação rebelde nas costas, aleluia, não é uma coisa comum e nem é uma coisa qualquer. O que me chama a atenção é que ontem aqui neste lugar, ouvindo a palavra de Deus, entendemos o cuidado de Deus em meio às guerras e às batalhas, a qual o Senhor ele mesmo levanta para a nossa vida. Mas tem guerra que nós mesmos cavamos com as nossas mãos, e quando eu olho para o livro de Números, eu vejo o povo cavando guerra após de guerra, desafiando o Senhor todos os dias, desacreditando de um Deus que tirou eles do deserto, e que caminhava eles do Egito, e que caminhava com eles no deserto, porque sobre a vida daqueles homens e mulheres, o Senhor, ele tinha uma grande promessa. O que me chama a atenção é que ontem o pregador disse o que diz no livro de Números aqui, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E quando eu vejo Deus tirando o povo do Egito com mão forte e colocando aquele povo para caminhar até a terra da promessa, aquele povo estava ali todos os dias. Deus não mentiu em lugar nenhum, Deus ele não retrocedeu na sua promessa, mas aquele povo hora outra desacreditava de Deus, desacreditava do Senhor. E quando eu olho para o livro de Números, eu vejo isso. O que me chama a atenção, agora olhando e adentrando no livro, no capítulo que lemos, aqui olhamos falando sobre a morte de Miriam. O que me chama a atenção é que quando meditava nesse livro aqui, a primeira coisa que me chamou a atenção, aleluia, foi a palavra Cádiz, foi o deserto de Cádiz, foi o deserto de Zim. E parece coisa comum e coisa normal, quando lemos o primeiro versículo desse texto que diz
chegando os filhos de Israel e toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz e Miriam morreu ali e ali foi sepultada. Meus irmãos, eu quero te chamar a atenção na noite desse dia, para começar a entregar o rolo que o Senhor colocou aqui no meu coração. Sabe o que me chama a atenção? É que quando olhamos para a cidade de Cádiz, para o deserto de Cádiz, ali era um lugar inóspito e tremendo. É bem verdade que quando as chuvas caíam naquele lugar, aquele lugar por pouco período de tempo se transformava no oásis, mas passando a época da chuva, logo chegava a seca de novo naquele lugar, e aquele povo, se não fosse a mão de Deus, era incapaz de sobreviver ali. Cádiz era um deserto dentro de outro deserto, era uma coisa extraordinária, era uma coisa, aleluia, que se mostrava medo só de estar ali. Mas o que me chama a atenção é que para a vida de Moisés, Cádiz vai se transformar em um lugar, aleluia, de muitas lembranças. O que me chama a atenção é que quando ele entra em Cádiz, a Bíblia diz que Miriam morre lá, e quando ele sai de Cádiz, a Bíblia vai dizer que Arão vai morrer ali. Sabe o que vai acontecer em Cádiz, irmãos? Cádiz é o lugar que Deus colocou aquele povo, aleluia, era só mais um pouquinho de tempo para eles pisar na terra da promessa. É bem verdade que agora já está aqui, aleluia, no 40º ano, após os dias que eles saíram, aleluia, do Egito. Faltava tanto pouco tempo para esse povo pisar dentro da terra prometida. Eles já tinham peregrinado 39 anos, aleluia, caminhando no deserto. Agora é o 40º ano, é o último ano de peregrinação, é a hora que eles vão entrar na terra prometida. Mas o que me chama a atenção é que eles não conseguem olhar a terra, eles não conseguem contemplar a terra, eles não conseguem verificar a terra, e por não conseguir enxergar a terra da promessa, eles começam a murmurar contra Deus. O que me chama a atenção é que o texto diz: e chegando os filhos de Israel e toda a congregação no deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz e Miriam morreu ali. Agora olha, meus irmãos, quando eu olho para esse texto, eu vejo Moisés lá no primórdio sendo levantado por Deus para levar esse povo para pisar na terra da promessa. Agora chegando na terra prometida, Miriam vai morrer ali. O que me chama a atenção é que o texto vai dizer: e não havia água para a congregação de Israel. Aleluia! Então se congregaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés, e falaram com Moisés: oxalá tivéssemos inspirado quando nos inspiraram, aleluia, oxalá tivéssemos inspirado quando, aleluia, inspiraram nossos irmãos perante o Senhor, porque trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morremos aqui, nós e nossos animais. Mas o versículo de número 5 vai nos começar a trazer algumas verdades, e o versículo de número 5 diz: porque nos fizeste subir do Egito, aleluia, para nos trazer a este lugar mau. Quando ele fala de lugar mau, aqui no original dizendo é o lugar aonde vida nenhuma poderia sobreviver, ele está mencionando, aleluia, o próprio deserto. E quando olhamos para a palavra deserto, deserto quer dizer, aleluia, é descrito como uma região não ocupada pelo homem, ela é imprópria para a produção de alimento, é um lugar sem água, aleluia, é um outro lugar, aleluia, que é muito difícil para recursos humanos, um lugar que é muito complicado para se viver, é um lugar com baixa possibilidade de sobrevivência, geralmente é um lugar árido, aleluia, com pouca pluviosidade anual, a vegetação é escassa e ela sofre temperaturas extremas. O texto também vai nos dizer, aleluia, dentro desse original, quando ele fala terra mau, transliterando aqui, aleluia, para o deserto. Além disso, o termo deserto também pode ser usado para denotar qualquer, aleluia, lugar sem vegetação ou um lugar isolado. O deserto de Zim era conhecido, aleluia, também por Cádiz. Ele era localizado ao sul, aleluia, da terra de Israel. Era um dos pontos, aleluia, onde foi explorado pelos 12 espias, nesse deserto que Miriam e Arão morreu e ali foram, aleluia, sepultado. Cádiz era a fronteira da terra prometida. Pastor Marco, o que me chama a atenção, sabe o que é? Aleluia, e agora eu vou começar a entregar aquilo que Deus está colocando no meu coração. Este povo foi tirado com a mão de Deus do Egito para entrar dentro da terra prometida. Alguns anos de caminhada já se passaram e agora quase eles estão pisando, aleluia, na terra da promessa. Era a fronteira da terra prometida, era o portão de entrada no lugar onde Deus queria que eles entrassem, mas a murmuração do povo fez com que eles tivessem com eles algumas perdas.
E o que me chama a atenção é que muitas das vezes o Senhor vai colocar na minha vida e na sua vida alguns desertos, e nesse deserto iremos ter algumas perdas. E o que me chama a atenção é que se não entendemos que as perdas que estamos tendo no deserto é para que possamos entrar, aleluia, no lugar onde o Senhor nos colocou, aleluia. O que me chama a atenção é que o deserto pode causar alguns prejuízos, mas a maioria das vezes o deserto é o lugar onde Deus coloca o homem para lhe forjar o seu caráter, para lhe forjar, aleluia, a sua estrutura. É bem verdade que no deserto o Senhor, Ele vai cortar as arestas, vai cortar as aparas, vai tirar, aleluia, o seu jeitinho mimado, é lá que Ele vai tirar sim, é lá no deserto que o Senhor vai provar você. Mas o que me chama a atenção é que o deserto é passageiro, passando o deserto logo vem a terra que mana leite e mel. Então segura a onda no deserto, dê glórias a Deus no deserto. Depois do deserto tem uma terra prometida que mana leite e mel. É que a gente é acostumado a murmurar no deserto, e quando acontece que eles entram em Cádiz, a Bíblia diz que Moisés entra em Cádiz, ele e a congregação de Israel, e Miriam morre ali. A primeira coisa que eu aprendo no deserto é que o deserto vai nos trazer memórias. Para Moisés, nunca mais Cádiz saiu do seu pensamento. Quando ele entra lá, sua irmã morre. E quando ele sai de lá, o seu irmão morre também. Cádiz vai nos trazer, o deserto vai nos trazer algumas memórias. Mas é no deserto que o Senhor vai tirar as nossas aparas, para que estejamos prontos para pisar na terra prometida. Se as arestas não foram cortadas, se o deserto não te trazer memória nenhuma, alguma coisa está errada. Porque o deserto é onde o Senhor vai forjar o nosso caráter. O texto diz que o povo, eles contendem com Moisés, e olha o que o versículo 5 diz: e por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau, deserto, inóspito, árido, lugar de pouca sobrevivência? Mas eles continuam dizendo assim: lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Vamos cavar o texto? Esse povo está aqui contendendo com Moisés e dizendo: Moisés, você nos tirou de lá e nos colocou num deserto. Esse lugar é ruim. Aqui não iremos conseguir viver. Mas fora isso, esse lugar é um lugar não de sementes. Tudo que planta aqui não dá. Se a gente não morre de fome, a gente morre de sede. O que a gente está fazendo aqui? Ele diz assim: é um lugar não de figos. E o figos aqui significa prosperidade. Eles olham de um lugar para o outro e não vê prosperidade alguma. Então eles apontam para Moisés e dizem: aqui é deserto, tudo que planta não dá, não tem prosperidade nenhuma. Aqui não é lugar de romãs, e romãs vem na completude de prosperidade. Mas aqui, Moisés, não é lugar de vides, e a vide significa alegria. Esse lugar é um lugar de tristeza. Ninguém pode estar alegre aqui. Ele continua dizendo: e aqui não tem água para que se beba. Ele está dizendo: ei, a água é o elemento que dá a vida. Se esse lugar aqui não tem água, aqui também nós vamos morrer. Mas o que me chama a atenção é que uma outra vertente falando de água é a palavra. E aqui ele se engana. Porque se é deserto, se não tem semente, se não tem a prosperidade do figo e a romã, e se não tinha a alegria que ele não enxergava da vide, aquele deserto nunca faltou palavra. O que me chama a atenção
é que o ser humano só enxerga perifericamente. Eles só enxergavam aquilo que é ruim. E no deserto que eles estavam, eles não conseguiam ver nada que os trouxesse alegria. Me chama a atenção quando eu olho no espelho, no retrovisor da vida desse povo aqui. Eu vejo sair água da rocha. Eu vejo cair maná do céu. Eu vejo a roupa crescer no corpo, o sapato crescer no pé. Eu vejo Deus guardando sobre a coluna de nuvem. Eu vejo Deus aquecendo na coluna de fogo. Mas o culto para eles estava tão normal que nem isso eles percebiam. Vamos lá. Parece os nossos dias, a qual às vezes não conseguimos entender que o deserto não é assim. Porque se Deus nos coloca lá, Ele se responsabiliza por nós que tem colocado. Esse povo ficou 40 anos no deserto, mas nunca morreu de fome. Ficaram 40 anos no deserto, mas nunca morreram de sede. Nunca passaram vergonha de andar nu pelo deserto, ou descalço queimando os pés. Deus, Ele cuidou do seu povo em todos os momentos. Esse Deus é poderoso ou não é? Ele cuida da minha vida no deserto. No deserto eu ando, mas Ele cuida. Não falta comida, não falta calçado, não falta bebida, não falta nada. Deus, Ele cuida do seu povo. E quer uma palavra aqui: se você está no deserto, enxergue o deserto por dentro, que lá você vai ver o trabalhar de Deus sobre a sua vida. A gente só enxerga o deserto por fora. Mas se a gente enxergasse o deserto por dentro, a gente ia ver o cuidado de Deus e ia agradecer pelo deserto. O texto diz, aleluia, no versículo de número 6, que Moisés e Arão então se foram para a congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre os seus rostos, e o quê? E a glória do Senhor lhes apareceu. Meus irmãos, a glória de Deus estava no deserto com eles. Ele batia o joelho no chão e a glória descia no deserto. Será que a gente não consegue enxergar que nos momentos de deserto, bater o joelho no chão, a glória de Deus derrama sobre a nossa vida? A gente pensa que Deus só está trabalhando quando tudo está blue, quando tudo está azul, quando as coisas estão boas. Quando o céu, não é, irmãos. Deus, Ele trabalha no meio da prosperidade, mas na escassez Deus está ali também. Deus, Ele é Deus de prosperidade, aleluia, mas Deus também trabalha, aleluia, aonde as coisas não estão dando certo, aonde a porta está fechada, aonde a nuvem negra está. Deus, Ele é suficiente, capaz, aleluia, de mudar a tua vida numa condição difícil, aleluia, de te colocar numa condição melhor, mas uma condição melhor. Deus também é capaz de te fazer enxergar que Ele trabalhou na sua vida para que você estivesse lá. Então, no deserto ou fora dele, Deus permanece sendo Ele na nossa vida. Enxergar o deserto é algo que mexe com a nossa ótica, porque o deserto, irmãos, é só para quem viveu nele. E eu quero te dizer uma coisa: só tem dois tipos de crente: aquele que está no deserto ou aquele que vai entrar no deserto. Todo mundo vai passar pelo deserto, mas o que me chama a atenção é que deserto você entra nele e depois você sai dele. O deserto não te mata lá. Se Deus te colocar no deserto, Ele garante a sua caminhada. O importante, irmãos, é termos a consciência que dias de deserto chega para todo mundo. E esse povo aqui agora está num deserto dentro de um outro deserto. Eles estão ali. E quando eles olham, o texto diz no versículo de número 6, que Moisés e Arão foram falar com Jeová. E olha que coisa linda. Eles se colocaram diante de Deus, na porta da tenda da congregação, e eles lançaram seus rostos em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. Estava no deserto, mas a glória estava lá. Aleluia. Você precisa enxergar a glória de Deus no deserto da sua vida, irmãos, porque o dia que você enxergar a glória de Deus no deserto da sua vida, você não vai mais reclamar do deserto, murmurar do deserto, aleluia, questionar no deserto. O dia que você enxergar a glória de Deus, aleluia, na sua vida, dentro do deserto, você vai entender que passa a ser até alguma coisa extraordinária. Por quê? Porque no meio do deserto da vida, Deus está trabalhando ao nosso favor. É Isaías que diz que desde a antiguidade nunca se viu, e nem com os ouvidos se percebeu, um Deus como o nosso Deus, que
trabalha a favor daquele que nele espera. Está esperando no deserto, fora do deserto, mas a glória de Deus está ali. O que importa, irmão, não é estar no deserto. O que importa é estar no deserto com a glória de Deus ali. Então o Senhor fala com Moisés e diz: ei, Moisés, fala a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, assim lhe tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus filhos, à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos águas dessa rocha para vós? E então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Aqui começa um problema, porque estar no deserto, nesse contexto aqui, era consequência. Agora obedecer a Deus era mandamento. Quando Deus fala com Moisés: toca na rocha, Moisés, vai sair água dela, o povo vai beber, os animais vão beber, tudo vai dar certo, vocês vão continuar. Aí Moisés foi dar um de Superman espiritual, e ele toca na rocha, mas não toca do jeito que Deus quis. Ele feriu a rocha, bateu na rocha 2 vezes, e eu não quero entrar no detalhe, mas é por causa disso que os pés dele não pisou na terra prometida, e a gente vai chegar lá. Estar no deserto, irmãos, é uma consequência no contexto aqui. Aleluia, mas obedecer no deserto é mandatório. Não é porque estamos no deserto que vamos querer viver e fazer ao nosso bel prazer. Porque mesmo dentro do deserto, se Deus nos colocou lá, aleluia, ainda há a mão de Deus sobre a nossa vida, nos conduzindo e nos fazendo chegar no lugar a qual Ele colocou para que nós cheguemos. O que me chama a atenção é que o texto vai dizer aqui, aleluia, que agora o povo cansado de estar no deserto vai querer cortar caminho. Pastor Marco, cortar caminho no deserto que Deus nos coloca não é algo muito bom, porque quando a gente quer cortar caminho no deserto que Deus nos colocou, aí começa a chegar as coisas ruins sobre a nossa vida. O texto vai dizer que Moisés agora, ele olha e vai solicitar a passagem pela terra de Edom. O que me chama a atenção é que Edom era o lugar dos filhos de Esaú, aleluia, e quando eles olham aquele lugar, aquele termo, aquela fronteira, eles falam: ei, vamos cortar caminho por aqui, são nossos amigos, são nossos irmãos, vai nos deixar passar por aqui. Mas eles tinham esquecido que Deus tinha colocado eles, aleluia, naquele deserto. E quando Deus nos coloca no deserto, não há atalho que nos tire de lá, irmãos, aleluia, não tem jeito, nós só iremos sair dali quando Deus quiser nos tirar dali. Você pode querer cortar caminho, fazer atalho, aleluia, passar por cima mas não vai dar jeito, não vai. Eles vão ter que fazer aquilo que Deus colocou para eles fazer. O texto vai dizer, aleluia, depois disse Moisés, desde Cádiz, ele mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo assim: diz teu irmão Israel, sabes todo o trabalho que nos sobreveio, aleluia, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos ali muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram a nós e aos nossos pais, e clamamos ao Senhor, e Ele ouviu nossa voz, e mandou um anjo, e nos tirou do Egito. Eis que estamos em Cádiz. Ele começa a olhar o lugar que ele estava de novo, e dentro do seu coração questionar uma outra vez. Quando olhamos a tradição, aleluia, falando sobre esse texto, a tradição vai nos dizer que quando eles olharam para Cádiz de novo, eles falaram: esse é um lugar ruim, Deus não pode ter nos deixado aqui, Deus deve ter nos esquecido neste lugar. Eles começaram a murmurar contra Deus no seu próprio, aleluia, coração. E o que me chama a atenção é que eles vão falar, aleluia, que agora eles estavam em Cádiz, cidade na extremidade dos seus termos. Aí ele fala: deixe-nos passar pela tua terra, não passaremos pelo campo, aleluia, não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos água dos seus poços, iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita e nem para a esquerda, até que passemos pelos nossos termos. Aleluia. Eles olham para Edom e eles percebem que Edom tinha tudo que eles queriam ter, aleluia, e não tinha. O que me chama a atenção é que eles vão voltar e dizer: não passaremos pelo campo, porque eles sabiam que no território de Edom, aleluia, tinha campos prósperos, que Deus tinha prosperado aquele povo lá. Eles estão olhando para a terra de Edom e desejando a prosperidade de Edom. Sabe o que me chama a atenção? É que Deus, ele vai fechar o coração dos moradores de Edom, do rei de Edom, para que o povo de Deus não passasse por ali. É bem verdade, irmãos, que se o povo de Deus tivesse cortado por
por caminho, aleluia, cortado o caminho por lá. Eles poderiam ter se enveredado e se apaixonado, aleluia, pelo território de Edom, pelos campos de Edom, pelas vinhas de Edom, pelos olivais de Edom, aleluia, e se tivesse parado ali e não continuasse a caminhar, aleluia, em relação e destino à promessa. Mas quando eles entram, aleluia, e pede para que Edom deixasse eles passar ali, a resposta é negativa. Agora eu vejo um trabalhar de Deus aqui nesse cortar de caminho. Muitas das vezes, irmãos, Deus vai nos permitir, aleluia, passar pelo deserto, mas não vai nos permitir cortar caminho. Então eu tenho uma palavra de Deus para entregar pela tua vida. Está passando pelo deserto, permanece quieto lá, não tente cortar caminho, querer fazer um atalho, não, ali não é providência de Deus. Se você cortar caminho, você pode se enveredar, aleluia, pelo caminho que você cortou, e o caminho que você cortou pode te tirar, aleluia, de pisar naquela terra que o Senhor te prometeu. Então permanece no deserto fiel, glorificando a Deus no deserto fiel, estando no deserto mais fiel. Para de querer cortar caminho por Edom, querer fazer atalho por Edom, querer encurtar o tempo do deserto na tua vida. Deus colocou um tempo determinado no deserto da tua vida, e enquanto esse deserto não terminar, nem adianta querer cortar caminho, irmão. Não adianta querer cortar caminho. Fica no deserto aí mesmo. Na hora de Deus, Ele te tira de lá. Aí você fala, você está dizendo assim porque não é você que está enfermo. Você está dizendo isso porque na sua casa, não é na sua casa que está faltando comida. Você está falando isso porque não é seu filho que está fora da igreja. Você está falando isso? Não, meus irmãos, eu estou falando isso porque é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Se Deus me mandou entregar essa palavra que eu estou entregando, permanece no deserto que Deus te colocou, e fique quietinho lá. Sabe por quê? Porque depois do deserto tem uma terra que mana leite e mel, tem uma terra que mana leite e mel, tem uma terra que mana leite e mel. Não adianta querer cortar caminho por Edom, aleluia. Edom pode ter campo, pode ter vinha, pode ter, aleluia, água para beber, pode ter poço e tudo mais, mas de repente a presença de Deus não vai estar lá junto com você. O que me chama a atenção é olhando para Sodoma e Gomorra, quando Deus ele dá uma ordem para aquele anjo dizendo, ei, tira esse povo de lá. Aquele povo demora para sair, a ponto do anjo pegar pela mão e sair arrastando, aleluia, Ló, aleluia, sua esposa e suas filhas de lá. O que me chama a atenção é que o texto vai dizer, aleluia, que o anjo disse, não pare, não olhe para trás. Essa era a ordem de Deus, mas o texto vai dizer que a mulher de Ló, ela olhou para trás, e quando ela olha para trás, ela se transforma numa estátua de sal. É bem verdade que o olhar para trás no original aí ela se encantou com os prazeres de Sodoma e Gomorra, e no seu coração ela tinha vontade de permanecer lá. Deus ele sonda rins e corações, irmãos, e quando ela olha para trás e deseja ficar no lugar onde Deus já tinha falado para não estar, aleluia, tudo com ela aconteceu. O que me chama a atenção é que se ela tivesse ouvido a voz do anjo de Deus, quando pegou na sua mão dizendo, ei, não pare, não olhe para trás, ela tinha chegado aonde Deus, aleluia, tinha estabelecido para Ló e para suas filhas. Mas por olhar para trás e querer voltar para um lugar onde Deus já tinha tirado ela perdeu de ser aquilo, aleluia, que o esposo foi, aleluia, dentro do lugar onde Deus o guardou. O que me chama a atenção é que o anjo disse, não pare e não olhe para trás. Se muitas das vezes a porta fechar, continue andando com a porta fechada, não pare e não olhe para trás, não tenha vontade, aleluia, de voltar. É bem verdade que Sodoma e Gomorra podia até ser um lugar bonito, o texto fala que parecia o jardim de Deus, e o que me chama a atenção é que o texto é claro em dizer que parecia, e aí eu aprendo, irmão, que nem tudo que parece aí eu aprendo que nem tudo que reluz é ouro, aleluia. Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que os pecados do povo dali fazia mal às narinas de Deus. Eles quiseram, ela quis cortar caminho, ela quis fazer atalho, ela quis voltar para onde Deus já tinha falado para ela não estar, e o que me chama a atenção é que então, segundo a sua própria escolha, não conseguiu mais caminhar. Eu tenho uma palavra de Deus para deixar aqui nesta noite, é no deserto que Deus te colocou. Continua caminhando no deserto, mais fiel a Deus no deserto, porque o deserto vai passar, e quando o deserto passar, você vai glorificar ao Senhor do outro lado, pisando, aleluia, na terra prometida. Depois do deserto existe uma terra que mana leite e mel. Mana leite e mel. A porta está fechada, mas o versículo 6 diz que a glória de Deus estava no deserto. Aleluia. Era um deserto dentro de outro deserto. Aquele lugar era inóspito demais, mas a glória de Deus estava ali. Aquele lugar, como eu já disse, irmãos, era um lugar mau, era deserto, não tinha semente, tudo que plantava não dava. Aleluia. Era um lugar que não tinha provisão, era um lugar que não tinha figo, nem tinha romã, que significa a prosperidade. Era um lugar que não tinha vide, ou seja, era um lugar que não tinha alegria aparente, mas eles dizem que era um lugar que não tinha água para beber. E aí aquele
ele se engana, pastor, porque se água significa palavra no deserto nunca faltou. É no deserto que o Senhor falava com eles de uma maneira extraordinária. Era no deserto que o Senhor chamava Moisés para subir no monte, e quando ele subia no monte, o monte tremia e o povo via a glória de Deus naquele lugar. Era no deserto que a palavra de Deus estava ali, alimentando eles espiritualmente dia e noite, na caminhada que eles tinham no deserto. No deserto nunca faltou, aleluia, palavra. Se é uma coisa que não falta no deserto, é palavra, porque Deus te colocou no deserto, Ele vai alimentar a tua alma com palavra, porque palavra é a substância de Deus, para te fazer caminhando no deserto. Está no deserto, mas tem palavra, coma a palavra, viva a palavra, anda na palavra, e deixa Deus ser Deus na sua vida. Deserto é lugar de palavra. Se é uma coisa que não faltou no deserto, foi a palavra. Foi a palavra. Deixa-nos, pois, passar pela sua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos nem pela direita, nem para a esquerda, até que passamos pelos seus termos. Porém, Edom disse: não passarás por mim, para que porventura não saia a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhes disseram: subiremos pelo caminho igualado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas, sem fazer alguma outra coisa. Deixe-me somente passar a pé. Está no deserto, mas estava querendo negociar para passar pelo atalho. Deus está endurecendo o coração de Edom, a ponto de Edom, o irmão de Israel, falar: não, você não vai passar por aqui. E eles estavam lá, querendo negociar pelo atalho. Deixa eu dar só uma passadinha por aí, rapaz. Não vou beber da sua água não, e se a gente beber, a gente paga o preço. Não, nós vamos pelo caminho real, vamos passar reto. Só deixa a gente passar por aí. Querendo negociar com Edom, negociar com o atalho. Deus não é Deus de atalho, Deus é Deus de promessa. Se Ele prometeu que esse povo pisaria na terra prometida, Ele é fiel para cumprir. O coração fechou. Edom disse: não passarás. E ele saiu ao encontro com muita gente com mão forte, e assim se recusou Edom deixar passar Israel pelo seu termo, pelo que Israel se desviou dele. Agora, irmãos, caminhando para o fim, o texto vai nos dizer: então partiram de onde? De Cádiz. O texto começa dizendo que o povo ficou em Cádiz e Miriam morreu ali. Depois o texto fala de novo: depois Moisés, desde Cádiz, mandou mensageiros ao rei Edom. E agora no verso 22, então partiram de Cádiz. Eles quiseram sair do deserto, mas o deserto não deixou eles sair dele. O que me chama a atenção é que a consequência, ela chega, irmãos. A conta chega, e quando ela chega não dá para parcelar. Não dá para pagar o mínimo. A hora que a fatura vem, o pagamento tem que ser inteiro. Moisés vai sentir o peso da fatura aqui. O texto diz: então partiram de Cádiz os filhos de Israel, e toda a congregação vieram ao monte de Or. E falou o Senhor a Moisés e a Arão no monte de Or, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão recolhido será a seus povos, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebelde fostes a minha palavra nas águas de Meribá. Agora olha a dureza. Deus fala para Moisés: toma Arão e Eliezer seu filho, sobe com ele no monte. Quando chegar no monte, você vai despir Arão e vai vestir Eliezer, e Arão vai morrer ali. A fatura chega, irmãos, e não deu para pagar parcelado. Se na entrada de Cádiz morreu Miriam, na saída de Cádiz vai morrer Arão. Por isso eu disse no início da mensagem que Cádiz é lugar de memória. Não tem como passar por Cádiz e a memória não ficar latente. Quando ele chega em Cádiz, Miriam morreu.
Em Cádiz eles se rebelaram contra o Senhor e feriram a rocha. E por conta do mau comportamento no deserto, de ter ferido a rocha, ao contrário de ter falado com ela, a conta chegou. E o texto diz: despe Arão seus vestidos e veste-os a Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque subiram ao monte de Or, perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu Arão os vestidos, e vestiu Eleazar seu filho, e morreu Arão ali sobre o cume do monte. E desceram Moisés e Eleazar do monte, e vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. O que me chama a atenção, irmão, é que tinha tudo para ter sido diferente. Se eles estavam em Cádiz, que era um deserto dentro de outro deserto, 39 anos eles já tinham andado errante no deserto. Começou o 40º ano, a porta da promessa estava logo ali, mas pela rebeldia do povo eles não enxergaram que o tempo já tinha passado. Era só mais um pouquinho. 39 anos errante, começou o 40º ano. Eles estão para pisar na terra prometida, mas não perceberam. Reclamaram, murmuraram, não entenderam, fizeram tudo quanto não agradava ao Senhor. Fizeram atalho, quiseram cortar caminho, feriram a rocha, e a rocha não se fere, irmãos. A rocha não se fere. A rocha não se fere. A rocha não se fere. Está no deserto, mas a rocha não pode ser ferida. Entenda que aonde eles passavam, a rocha estava lá. A rocha era provisão, era sustento, era água, era vida. A rocha estava lá. Para que ferir a rocha? Com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, com a nossa rebeldia, com a nossa falta de entendimento de viver o deserto a qual o Senhor nos coloca. E quando estamos no deserto e ferimos a rocha, a conta chega. Sem rocha não tem água, sem rocha não tem provisão, sem rocha não tem terra prometida. Eles caminhavam de dia e de noite, mas perceba, a rocha todo o tempo estava lá. Se eles tivessem analisado que desde a hora que o Senhor os tirou do Egito, a rocha os acompanhava de dia e de noite, eles não teriam ferido a rocha, eles teriam estado mais próximo dela. E sabe qual é o problema? É que no deserto a gente não enxerga a rocha. E quando a gente enxerga a rocha, a gente só enxerga ela por fora, mas não consegue contemplar a rocha por dentro. E na nossa falta de entendimento, a gente fere a rocha, a gente maltrata a rocha, a gente machuca a rocha, a gente entristece a rocha, e parece que está tudo bem, parece que está tudo normal. Ah, estou no deserto, que culpa a rocha tem? Por acaso o Senhor é homem para que minta? Quando você entrou no deserto, Ele não te disse que era apenas um tempo lá? Mas a nossa falta de entendimento nos faz ferir a rocha, de uma maneira tal que por ferir a rocha, eles não pisaram na terra. O que me chama a atenção é que na entrada de Cádiz morreu Miriam, na saída de Cádiz morreu Arão. E sabe, irmão, o que me chama a atenção é que por morrer Miriam e morrer Arão, Moisés até achou que estava tudo bem, mas a conta chega para ele também. Aleluia. É no versículo de número 3 de Deuteronômio que o texto diz: Moisés, ele também, eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Jeová, já começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque Deus há no céu e na terra que possa obrar segundo as tuas obras, segundo a tua fortaleza. Rogo que te me deixes passar, que me veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano,
Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes por causa de vós, não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais este negócio. Sobe ao cume do Pisga, levanta os teus olhos ao ocidente, ao norte, ao sul e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. O que me chama a atenção, irmãos, é que como se fosse coisa pouca, Deus ter falado para eles: olha, sobe lá e olha, lá no capítulo de número 33 de Deuteronômio, aleluia, o 34, o texto vai nos dizer assim: então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume do Pisga, que está de fronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra de Gileade até Dan, todo o Naftali, da terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Mostro para que veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor, e o sepultou num vale na terra de Moabe, de fonte a Bet-Pior, e a ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. E era Moisés a idade de 120 anos quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram e nem se perdeu o vigor. E os filhos de Israel prantearam Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias dos prantos de luto de Moisés se cumpriram. O que me chama a atenção é que o texto diz: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a que o Senhor conhecera cara a cara, nem semelhante ele em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou a fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos, a toda a sua terra, e em toda a mão forte, em todo o espanto grande que obrou Moisés aos olhos de todo Israel. O que me chama a atenção, irmão, é que Deus não deixou ele pisar naquela terra prometida, mas eu tenho por certo que quando ele fechou os olhos aqui, e quando ele abriu os olhos lá, o Senhor estava com os braços abertos para receber o seu servo. Sabe por quê, irmão? Porque a nossa terra prometida não está aqui, a nossa terra prometida está lá. A gente é peregrino nessa terra, enquanto estivermos caminhando nela, no deserto, no meio dela, precisamos entender que é terra de peregrinação. Não adianta murmurar no deserto, questionar no deserto, aleluia, machucar a rocha no deserto, murmurar contra ela no deserto, porque tudo isso aqui é peregrinação. Se você não conseguir contemplar o céu por dentro, irmão, você vai estar no deserto murmurando dentro dele. E sabe o que pode acontecer por esse período do deserto? Eu e você não entrar, aleluia, na terra prometida. Mas o que me chama a atenção é que se você for fiel no deserto, permanecer firme no deserto, o dia que você sair do deserto, existe uma terra te esperando lá. Essa terra é peregrinação. Temos tempo aqui determinado, mas quando chegarmos lá, passaremos a eternidade com o Senhor. Então, enquanto estamos aqui, não vamos querer cortar caminho e nem fazer atalho. Vamos caminhar do jeito que Deus nos colocou. Tem dia de luta, mas tem dias de glória também. Tem dia de porta fechada, mas tem dia de portas abertas. Tem dia que o choro vai descer no olho, vai descer, mas tem dia que o sorriso vai ser estampado no rosto também. Tem dia que você vai abraçar, aleluia, mas tem dia que você vai se despedir. Isso é coisa natural e não questiona, aleluia, por causa disso. Mas entenda, irmão, que quando pisarmos naquela terra, você vai poder ver, aleluia, com seus próprios olhos tudo quanto Deus, aleluia, preparou ao seu respeito. É naquela terra que vamos passar a eternidade com o Senhor. O que me chama a atenção é que João, ele vê aquela terra de um jeito especial, e o texto diz desta maneira, aleluia, que ele viu a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu ataviada como uma esposa para o seu marido. Ele olha para cima e diz: e viu um novo céu e uma nova terra, porque o antigo céu e a antiga terra se passaram, e o mar já não existe mais. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que do céu descia ataviada como uma esposa para o seu marido. Sabe o que me chama a atenção? É que João está olhando, escrevendo, dizendo: ei, tudo que você está vendo aqui não é nem comparado àquilo que vamos ter lá. Sabe o que me chama a atenção? É que enquanto o homem aqui briga por ouro, a terra prometida, aleluia, que o Senhor nos prometeu, diz que andaremos em rua de ouro, pisaremos nas ruas de ouro, estaremos ali, aleluia, num céu, aleluia, de glória com o Senhor. E o que me chama a atenção é que eu não vou reclamar do deserto, eu vou passar no deserto entendendo que tem hora para começar e tem hora para terminar. E quando ele terminar, quando terminar, eu dou glória a Deus pelo deserto, porque no deserto o Senhor quer me ensinar alguma coisa.
coisa, Ele quer tirar de mim alguma coisa, Ele quer podar alguma coisa, aleluia, da minha vida, Ele quer me colocar mais reto diante dEle. O deserto de Deus, aleluia, é a escola, irmãos, aleluia, para nos deixar mais afinados para com o Senhor. Então não reclame do deserto, caminhe no deserto, viva o seu deserto, mas deserto tem hora para começar, e tem hora para terminar, e se ele não terminar nessa terra, nessa vida, irmãos, você tem uma eternidade com o Senhor. Se você terminar os seus dias aqui no deserto, quando você abrir os seus olhos e você vê, na verdade, a terra prometida que o Senhor te prometeu, aleluia, sabe o que me chama a atenção? É que quando você estiver nos portais do céu, a palavra é: entre bendito do meu Pai. Entre, aleluia, bendito do meu Pai, aleluia, para o gozo que está preparado para você desde a fundação. Meu Deus do céu, aleluia, não é aqui, é lá, aleluia, não é aqui, é lá. Aqui vai ter dias de luta, vai ter dias que vai faltar as coisas, assim vai ter dia que o bolso vai estar vazio, a conta vai estar vermelha, vai ter dia, aleluia, de doença, enfermidade, mas também vai ter dias, aleluia, que vamos glorificar o Senhor de uma maneira extraordinária. Mas quando tudo isso terminar, vamos glorificar com força, vamos. Eu quero chegar lá glorificando com força, irmão, e olhar para trás e falar: valeu a pena aquele deserto, valeu, Senhor, valeu aquele deserto, valeu a pena, obrigado pelo aquele deserto valeu a pena, eu aprendi naquele deserto, Senhor, obrigado por aquele deserto. Se não fosse aquele deserto, meu irmão, se não fosse esse deserto que você está vivendo, como seria a sua vida para com Deus? Aleluia, agradeça a Deus esse deserto. E um dia eu ouvi, pastor, alguém falando assim, que tem pessoas que Deus vai te deixar no deserto durante todo o resto da sua vida, para você, aleluia, não se perder no meio da caminhada. E aquele pastor pregando aqui ontem, ele falou assim, que ele passava pelo deserto da vida, e ele perguntou para Deus, e Deus respondeu para ele, aleluia, eu te firo, mas não te perdo. Isso também serve para nós, irmãos, aleluia, no nosso deserto. Não pergunta para Deus, senão você pode ouvir essa mesma resposta: eu te firo, mas não te perdo. Está no deserto ferido, mas está nas mãos de Deus. O vaso estava na mão do oleiro, mas quebrou, mas de maneira nenhuma o texto fala que o oleiro largou de lado. O texto fala que, tendo o vaso quebrado na mão do oleiro, o oleiro começou a construir outro vaso, aleluia, segundo a sua vontade. O que me chama a atenção é que estava quebrado, mas estava na mão do oleiro. Estou quebrado no deserto, mas está na mão do oleiro. Estou chorando no deserto, mas na minha Bíblia diz que Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Estou chorando no deserto, mas eu aprendi que a lágrima é a caligrafia da alma. Se você está chorando lá, Deus é especialista em transformar a sua lágrima em caligrafia e entender aquilo que você precisa. A porta está fechada no deserto, mas fica tranquilo, quando a porta abrir, você vai entender que Deus, Ele tem a medida certa para cada um. Não adianta olhar a medida para o outro. O pastor aqui um dia falava dos filhos de Asaf, aleluia, e quando a gente estuda sobre a vida de Asaf, você aprende que era um levita, aleluia, que ministrava no templo do Senhor, aleluia, que ele tinha um filho. E isso aí é até engraçado, irmão, porque a tradição diz que ele tinha, na verdade, um filho que tinha deficiência, mas quando a glória de Deus entrou ali, todo mundo foi curado, mas o filho dele não foi. Quando ele volta para a sua casa e ele vê todo mundo sendo curado, que ele chega em casa e o filho dele não está curado, então ele quer se desviar de Deus, ele quer se desviar do Senhor, ele quer se desviar da obra, e ele começa a escrever aquele salmo dizendo: ei, Deus é bom para com Israel. Ele está querendo dizer assim: Deus é bom para com todo mundo, menos comigo, porque quando ele volta para casa, a prova ainda estava lá. Se voltar para sua casa hoje e a prova estiver lá, se o deserto estiver lá, se a porta continuar fechada lá, ei, levanta suas mãos para o céu e glorifica a Deus nesse deserto. Porque às vezes um levantar da sua mão, Deus, Ele pode te tirar do deserto de um momento para o outro, você não vai nem entender o trabalhar de Deus. Mas se você chegar lá e o deserto estiver lá, a porta fechada estiver lá, e você, aleluia, continuar murmurando com Deus, a conta chega, e não dá para pagar, irmão, parcelado, não dá para você querer pagar o mínimo, não dá. Então antes da gente passar por essa prova mais forte na vida, glorifica no deserto, porque lá no deserto Ele muda, o cativeiro muda, aleluia, Ele muda a situação, Ele muda, aleluia, Ele tirou o povo dele ali, e colocou o povo 70 anos no cativeiro babilônico, e quando aquele povo está no cativeiro, eles falavam, aleluia, que sentado aos rios da Babilônia, eles choravam, lembravam de Sião, e no salgueiro que lá havia, eles penduravam as harpas deles ali, e o povo que levaram ele cativo dizia: ei, canta um hino aí da sua terra para ver, não é lá que a glória desce, não é lá que o fogo cai, agora eu quero ver se cai aqui na Babilônia, canta um hino aí para me ver, rapaz. Aí eles olham e falam assim: como eu poderei cantar um hino do Senhor em terra estranha, aleluia. Mas o que me chama a atenção é que o tempo do cativeiro
cativeiro passou, porque Deus é fiel na sua promessa. Ele disse pela boca do profeta Jeremias, que 70 anos o povo estaria no cativeiro, mas quando terminasse 70 anos, a mão do Senhor tiraria eles de lá, e agora eles são, aleluia, impulsionados a cantar um outro salmo, dizendo, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que estavam em Sião, ficávamos como os que sonham, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de canto, meu Deus, então diziam as nações, muitas coisas fez o Senhor por esse, é verdade, muitas coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, aleluia, por isso estamos alegres. Quando a hora do deserto chegar, levanta as mãos para o céu, glorifica no deserto, porque muitas coisas fez o Senhor, e por isso estamos alegres. Ele fala, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do Negueb. Sabe o que me chama a atenção? É que no Negueb, meus irmãos, quando a água caía ali, logo tudo frutificava, e eles viam a providência de Deus, no meio do seu deserto, a chuva de Deus do céu, a água de Deus vai cair, e você vai ver a sua terra frutificar, 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 e o nome do Senhor ser glorificado. Meu Deus, fica de pé em nome de Jesus, meu tempo já passou, aleluia, aleluia, restaura a nossa sorte, Senhor, como as correntes do Negueb. Aí ele fala que aquele que leva, aleluia, o que carrega a preciosa semente, ele diz aquele que carrega a preciosa semente, aleluia, ele fala assim, ó, andando e chorando, é a obra, é o peso da obra, andando e chorando, voltará sem dúvida, meu Deus do céu, trazendo consigo os seus molhos. Eles vão andar e vão chorar, mas eles vão colher abundantemente, aleluia. Sabe o que é isso, irmãos? É providência no deserto, é providência no deserto, é providência no deserto, é providência no deserto, aleluia. No deserto tem providência, tem mão estendida de Deus, tem milagre acontecendo no deserto, tem, aleluia. No deserto tem o trabalhar de Deus, a palavra de Deus, o suporte de Deus, a provisão de Deus no deserto tem, aleluia. No deserto tem cura, tem milagre, tem prosperidade, aleluia. Tem porta aberta, também tem, aleluia. No deserto, aleluia, Deus cuida, Deus guarda, Deus livra, aleluia, Deus sara. É no deserto que Ele faz coisas extraordinárias, aleluia. Então, não reclame pelo deserto, pelo contrário, levanta as mãos e fala, Senhor, está valendo a pena esse deserto. Nesse deserto eu estou aprendendo que a Tua provisão não falha, na minha vida não falha. Nesse deserto eu estou entendendo, aleluia, que as coisas estão complicadas, mas o controle está na sua mão, aleluia. No deserto eu estou entendendo, aleluia, que o Senhor está trabalhando ao meu favor, está moldando o meu caráter, está tirando os seus costumes, as suas manias, o seu jeitão de ser. No deserto Deus está trabalhando com você, e quando terminar o deserto, você vai ver a terra prometida. Vai ver a terra prometida. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Tem providência no deserto, tem providência no deserto, tem providência, aleluia, no deserto, tem providência no deserto. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua vida. Porque eu sei, irmãos, que existe vários tipos de deserto. Uns são desertos financeiros, outros são desertos espirituais, outros são desertos familiares, outros são desertos, aleluia, aleluia, de enfermidade, são desertos. São vários tipos de desertos que a gente passa nessa vida, mas em todos eles Deus tem o controle total. Fica tranquilo que Deus não te esqueceu dentro desse deserto, aleluia. Se a enfermidade chegou, fica tranquilo, é o deserto que Deus te colocou, mas logo lá você vai ver a providência de Deus, como já foi dito aqui, de milagres que o Senhor tem feito nos desertos, aleluia, da enfermidade, da vida das pessoas, aleluia. São deserto financeiro, aleluia, onde a gente parece que tudo vai dar errado, que a conta não vai ser paga, que o aluguel não tem, não, mas daqui a pouco Deus providencia alguma coisa no deserto, e tudo vai ficar, aleluia, do jeito que Deus quer que fique. Tem deserto, irmãos, que é na família, é a família que não dá certo, é o casamento que não vai bem, aleluia, é a discórdia dentro da casa, é os filhos que parece que não vai nem para lá e nem para cá, aleluia, parece o João do Passo Trocado, você vai para um lado, ele vai para o outro, mas é o deserto que está ali. Deus também tem providência nesse deserto. Tem vários tipos de deserto, e na noite desse dia tem livramento no deserto. Deus vai livrar alguém do deserto aqui esta noite. Ah, vai. Porque não é para te matar.
é para tratar você. É para tratar você. Irmãos, quando eu aceitei Jesus, eu era crente meio pedra e meio tijolo. Eu aceitei Jesus já velho. Júlia já era nascida. Já que era católica. E eu não queria saber de igreja nenhuma. E se fosse escolher, eu ainda escolhia os cultos afro. Porque eu era sambista, tocava à noite, gostava de tudo isso. Talvez eu nunca disse isso para alguém aqui. A minha vida era viver no samba. Eu era percussionista, tocava. E morava no Rio naquela época. Fazia Rio-São Paulo. Já que falava para mim parar naquela igreja lá da Dutra. E ela falava que ia lá para pagar a promessa. Eu falei, então vai lá. Que eu não quero saber de igreja não demora não. E eu ficava esperando no carro, que eu não gostava de igreja. E quando voltamos do Rio para cá, fui trabalhar numa empresa, e nessa empresa tinha uma moça. E essa moça era crente. E Jaque pegou amizade com ela, que Jaque trabalhava comigo. Eu era chefe da Jaque. Terrível o esposo ser chefe da esposa, não dá muito certo não. Mas a moça convidou a Jaque para ir na igreja. E a Jaque falou, fala com meu marido, porque ele não gosta de igreja não. E a moça veio falar comigo, eu falei, não tinha um lugar melhor para você convidar a gente para ir não? Eu falei, então eu vou, mas se eu não gostar, eu deixo ela lá e depois volto para buscar. Eu não sabia, mas aquela moça já estava jejuando e orando por nós, já fazia um bom tempo. Então eu fui para lá, e gostei de lá, gostei da música, gostei do som. Eu era músico, eu tocava percussão, gostava da música. E foi através do louvor que o Senhor me ganhou, que Ele me trouxe. O Senhor tem os seus meios de trabalhar. Mas eu não tomava uma decisão. Eu saía da igreja, ia para a vida, ia para o mundo. Eu tive uma enfermidade e fiquei acamado por um bom tempo. 36 pontos no abdômen. Aqui até aqui. Não fui trabalhar porque estava afastado por conta da cirurgia. Já vou terminar, pastor. E aquele dia eu tive uma experiência muito ruim. Sabe aqueles desenhos, aqueles filmes que você vê o espírito sai do corpo, vê tudo que acontece, mas você não consegue acordar? Aconteceu comigo literalmente daquele jeito. O relógio despertou para Jaque trabalhar. Eu ouvi o relógio despertar. Eu vi quando ela acendeu a luz. Eu ouvi o barulho da panelinha pondo no fogo para fazer o café. Até o cheiro do café eu sentia. Eu vi ela acendendo a luz, trocando de roupa. Eu via tudo, mas não conseguia me largar da cama. Daqui a pouco Jaque sumiu. O que apareceu foi um trio elétrico de música baiana. Minha casa saiu de cena. E apareceu um trio elétrico tocando. E eles tocavam muito bem. E eles começaram a olhar para mim, maestro, e falar para mim, gostou da música? Eu falei, gostei. A gente cantou e tocou só para você. Eu falei, que bom. E tinha uma mulher em cima do trio elétrico. E ela só olhava para mim. Ela disse, você gostou? Eu falei, gostei. Ela falou, é tudo para você. E eles falaram assim, então vamos rezar agora para agradecer. E aí na minha cabeça, de novo convertido, eu falei, agora eu sou crente, eu já sei orar. E eles começaram a orar, mas a oração deles não era para Deus. Eles falavam no idioma totalmente desconhecido, mas eu entendia tudo que eles estavam falando. A oração deles era horrível, irmãos. Eles oravam numa oração horrível. E eu, na minha oração, de novo convertido, que não sabia orar, falava, Senhor, me tira daqui, eu estou com tanto medo. Sumiu todo mundo, aquele homem chegou para mim, olhou para mim, e ele ficou numa figura de um bicho e falava comigo assim, é desse jeito que você agradece? A gente fez tudo isso para você e você agradece assim? Eu continuei orando e ele me pegou e me levou embora num quintal bem pobre, um portãozinho de madeira, um corredor que não acabava nunca, e era tudo escuro. E ele me levava numa velocidade totalmente descomunal. E eu orava a Deus, falava, Senhor, me tira daqui, eu estou com tanto medo. E eu continuava orando ao Senhor até que Ele me soltou. Quando Ele me soltou, já que entrou no quarto de novo, ela olhou para mim, eu estava todo suado, a camisa grudada no corpo. E ela falou para mim, o que aconteceu? O que está acontecendo? Você está passando mal? Vou chamar alguém para te levar no médico. Ela não sabia dirigir. Eu falei, não, fica aqui comigo, está tudo bem. Mas eu só queria que ela ficasse porque eu estava com medo de dormir e acontecer aquilo outra vez. Mas aquele dia ela deitou do meu lado e não foi trabalhar. Eu falei, deixa qual bom teu dia, eu dou um jeito. Mas, missionária, ela deitou do meu lado e ela dormiu na mesma hora. Eu falei, agora complicou. Botei ela aí para ficar comigo, ela dormiu. E aí a única coisa que eu tinha do meu lado, no criado mudo da câmera, era o controle remoto da televisão. Eu liguei a TV para não ficar sozinho no quarto.
Quando eu liguei a TV, foi a primeira vez que eu vi um programa evangélico de madrugada. Quando eu liguei a TV, tinha um pastor pregando. E aquela mensagem ele pregava só para mim. E ele falava: moço, hoje é a última oportunidade que eu te dou. Uma sepultura aberta para você tem aí. Ou você decide vir, ou você decide ficar. A decisão é tua. Aquele dia eu tomei jeito com Jesus, irmãos. Eu comecei a servir a Deus de verdade. Fui à noite para a igreja, mesmo com um monte de ponto na barriga. Um pastor pregava, e quando eu cheguei na igreja, ele olhou para mim e falou: moço, hoje Deus manda te dizer que Ele te separa para o ministério da palavra hoje. Você nunca mais vai ser o mesmo. Eu não sabia o que era ministério, não sabia o que era palavra, e nem Bíblia eu tinha. No outro dia eu voltei para a campanha, ele falou a mesma coisa. Falou: Deus manda te dizer que Ele está mudando a sua vida hoje. Você nunca mais vai ser o mesmo. Você vai pegar um amor pela palavra tão grande, você vai pregar a palavra de Deus por aí afora. 6 meses depois eu já tinha lido a Bíblia inteira e os rodapés. Fui comprando Bíblia atrás de Bíblia e lendo uma Bíblia atrás de Bíblia, Bíblia atrás de Bíblia. E a gente foi pregando devagarzinho, os convites foi chegando e a gente foi fazendo a obra de Deus. Sabe o que eu quero dizer para você, irmãos? Era um deserto que eu estava lá, mas eu que escolhi ficar ali. Mas Deus me deu como um ultimato: sai daí, rapaz, enquanto é tempo. Se você não sair, esse deserto vai te matar. Mas se eu te colocar num deserto, pode ter certeza que lá eu cuido de você. E aí eu entendi, irmãos, que o deserto que você cava sozinho, você se vira nele. Mas o deserto que Deus te coloca, Ele providencia o cuidado para você. Então não reclama do deserto que você está passando. Glorifica a Deus no deserto e vai tudo dar certo. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Alguém no nosso meio que ainda não serve ao Senhor e quer entregar a sua vida para Jesus, está aqui conosco? Alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Meu tempo já passou muito, eu preciso terminar. Se não tem, que o Senhor prepare uma outra oportunidade. Vamos orar todos juntos. Estenda a tua mão para cá. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome seja dada a glória. Senhor, nessa noite eu quero glorificar e bendizer ao Teu nome, Senhor. E render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Senhor, nessa noite, Pai, estamos aqui, Senhor, fazendo a Tua vontade, ouvindo a Tua voz, ouvindo a Tua palavra, adorando ao Senhor. Pai querido, queremos te agradecer por toda a semana, por todo o alimento espiritual que o Senhor já proveu, Senhor, sobre as nossas vidas. Também queremos pedir ao Senhor que a Tua mão continue estendida sobre a vida do Teu povo e que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Guarda, Pai, o nosso pastor e a sua família, Senhor, o ministério e a sua família. Senhor, guarda todos os irmãos que aqui estão, Pai, chefes de família, Senhor. Que eles voltem para a sua casa, Senhor, e encontrem, Senhor, lá no meio da casa, Senhor, a glória do Senhor naquele lugar. Que a nossa semana seja uma semana de bênção, uma semana de vitória, de provisão do Senhor. Pai querido, que o Senhor nos ajude, Pai, a nos enxergar o deserto de uma maneira diferente, Senhor. Que o deserto na nossa vida seja apenas, Senhor, o trabalhar do Senhor, nos colocando no eixo, Pai, na vontade do Senhor, no centro da sua vontade, e que o Teu nome seja glorificado. Senhor Deus querido e amado, nos dê uma semana, Senhor, abençoada. Nos guarda, nos livra de todo mal, Senhor. E se assim aprover o Senhor, quando for amanhã, nos levante, Senhor, nos desperte, para que possamos ter uma semana abençoada na Tua presença. Pai, assim nós te agradecemos.